Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia que se encontra em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ver aqui, falar um pouco da criação do mundo, ao qual Deus, através das suas palavras, começou a trazer existência que não tinha, e passou a se manifestar. Foi tudo feito com perfeição, em detalhes, com propósito. E nós vamos estar aqui na segunda criação, onde vem mencionando aqui no capítulo, no versículo 6, da segunda criação dele, porque a primeira foi quando ele criou a luz, ele chamou existência, houve luz, e depois a segunda existência que passou a existir foi essa divisão aqui que vamos ler agora, Vê que ele, ali no 6. Então Deus diz: haja um espaço entre as águas, para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra, para separar a água da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio manhã, encerrando o segundo dia. Então, para você ver que Deus ele começou a fazer a divisão, Ele separou a água do céu e da terra. Então, ele foi sábio na sua organização, O cronograma de Deus não estava errado, tudo estava perfeito, Isso mostra que todo comando, todo domínio está sobre o nosso Deus, Pois a Sagrada Escritura diz que os céus e a terra não podem ser abalados sem a permissão de Deus, porque foi criado com fundamento, tem alicerce, e nós também fomos criados para habitar no mundo aonde ele fez, ele preparou, ele trouxe forma e colocou tudo que foi necessário para nós, habitantes da terra, usufruir das suas maravilhas, das suas mãos. E você vê que quando ele faz essa separação das águas, do céu e da terra, isso nos mostra que Deus também, nós, filhos de Deus, por ter essa proteção de Deus, nós estamos sob o domínio dele, sob o cuidado dele. Liga o ventilador, por favor, Mel. Pode ligar o ventilador. Sobre a nossa vida, há a proteção de Deus e há um limite. Assim como as águas do mar têm limite, ela só pode girar de um lado para o outro, ficar no seu lugar onde foi preparado para ela permanecer, Então, o habitar dela natural, ao qual Deus fez, é naquele lugar que se encontra, Quando há alguma normalidade, ela vai ultrapassar, vai se ultrapassar porque Deus está permitindo. Na vida do cristão é a mesma coisa, A nossa vida também, o inimigo, ele age, ele trabalha, ele faz várias coisas, mas ele não pode tocar em nós, filhos de Deus, porque é uma proteção invisível, há uma muralha de fogo ao nosso redor, onde ele não pode nos tocar, porque bem assim ele quer tocar, tirar a vida, ele quer pisar em nós, quer nos humilhar, e ele até trabalha com seus instrumentos, mas tocar na nossa vida ele não pode, porque estamos habitando nessa habitação forte de Deus, estamos no esconderijo do Altíssimo, e assim ele não pode nos tocar. Ele tenta, ele planeja, ele arquiteta, mas os planos dele começam a cair de água abaixo, porque estamos sob o domínio do nosso Deus, E esse limite faz com que ele não venha ultrapassar, Você vê que o povo de Deus, ele estava saindo da terra do Egito, e o povo começou a olhar para trás. Quando eles avistaram os egípcios vindo atrás dele, o que ele estava vendo era uma opressão, era o inimigo querendo dizer que alcancei você, mas isso não significava que ele alcançou, estava atrás dele, colocando pressão, mas não iria tocá-lo, não iria frustrar os propósitos de Deus de sair da opressão do Egito.
porque Deus colocou um limite para que os adversários não viessem tocar na propriedade exclusiva de Deus, nos propósitos de Deus. Ninguém vai impedir meus planos do meu povo sair do Egito. E quando eles achavam que estava dominando, que estava alcançando o povo de Deus, foi não achar que eles foram para o destino que eles procuraram, né? Eles foram devastados, porque queriam devastar o povo de Deus, queriam destruir o povo de Deus, foram devastados nas suas próprias ruínas, né? Então, Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu, né? Então, o céu, né, foi separado, né? Deus fez aquela divisão. E o que nós vemos, essa cortina azul, essa nuvem, a gente não consegue enxergar, contemplar o que está por detrás de Deus. O nosso lar celestial está vedado, ninguém consegue ver, porque se as pessoas pudessem aqui da terra contemplar a nossa cidade de ouro, a nossa morada permanente, as pessoas, todo mundo iriam querer ir para o céu, não é verdade? Mas só será revelada aos seus filhos. Então, ninguém ainda pode ver a morada que Deus preparou para os seus filhos. Então, essa cortina, o céu, né, essa cortina azul, essa nuvem, tudo tampa para que não venhamos enxergar a nossa morada. Até nisso, Deus colocou um limite, uma separação que não pode contemplar. Só pode contemplar no dia que o Senhor vier buscar os seus escolhidos, né? Então, o Senhor vai vir no céu. Jesus vai vir buscar os seus filhos vindo do céu, sobre as nuvens, né? E assim vai resgatar, buscar os seus filhos. Então, é de lá que ele vai vir. A noite passou e veio manhã, encerrando o segundo dia, né? Então, você vê que cada separação é importante e é benéfico para nós, filhos de Deus, né? Porque sem luz a gente ia viver na escuridão. Uma terra vazia, ninguém colocasse os moradores nessa terra, fizesse somente os seres humanos, seria uma terra vazia, uma terra que não ia ter tudo o que precisamos, mas o nosso Deus sabe que nós precisamos e Ele foi sábio nas suas escolhas, no seu planejamento, em detalhes, tudo foi feito em detalhes. Então tudo que Deus fez, Ele foi vendo que era bom. Então Deus só faz o melhor, só faz coisas boas, porque Ele ama cada um de nós e fez para habitarmos nela, para ser testemunha, viva do seu poder, para dar testemunho de justiça, nos fez para o seu louvor. Mas quem for ler aqui esses capítulos vão ver que o ser humano passou, né, a habitar no Jardim do Éden, passou a habitar aonde Deus planejou e foram desobedientes. Os propósitos de Deus é que eles viessem avante, permanecendo na obediência, na integridade, para que eles viessem usufruir do melhor. Mas deixaram de usufruir do melhor quando começou a tirar o foco que Deus falou. Foi dar foco à serpente, ao inimigo, que são dos propósitos de Deus. E dessa forma passou a ser filho desobediente, passou a viver sobre condenação, né? Foram expulsos, podendo vivenciar, né, de coisas boas, e depois teve que pagar um alto preço, né, dos seus erros, né? A mulher passou depois a ter filhos com dores, o homem passou a trabalhar, a ter o seu próprio sustento. Então tudo que eles tinham de bom, eles não passaram a usufruir mais por causa da desobediência. Mas o que eu quero falar somente aqui, dessa segunda aqui, cadê? Desse segundo dia aqui, dessa divisão, dessa criação, ele foi chamando ali a existência, né? Tudo passou a ter forma, a ter sentido, porque a criação de Deus não foi feita sem propósito. Foi feito para nós, habitantes dessa terra que Deus preparou, para usufruir dela. Por mais que tenha pessoas que não conhecem a Deus, mas através da criação de Deus, tudo que Ele fez
a criação de Deus, vai poder contemplar e ver que só Deus pode fazer, só Deus merece a honra e a glória. Por mais que não saiba honrar e glorificar a Deus, mas quando ela olha para o que a mão do Todo-Poderoso fez, com os seus lábios eles estão adorando e engrandecendo, sem ele saber. Quando ele contempla de algo que o Poderoso fez, e ele diz: que coisa linda, que coisa maravilhosa, olha que lugar lindo, olha que ar puro, olha só que frutos bons. Então, quando eles começam a olhar para as maravilhas ali de Deus, e começa a expressar com seus lábios, eles estão adorando a Deus. Você vê que quando o rei Nabucodonosor, ele quis se achar melhor do que Deus, se exaltou, Deus o abateu, ele depois teve que reconhecer a grandeza, a soberania de Deus, né? Porque noutrora tinha tudo, depois não tinha nada. E só voltou para o seu reinado quando assim reconheceu a soberania, o poder, quem é o Criador da humanidade. Então, da boca de quem não conhecia Deus, passou a conhecer que o domínio está sobre a mão de Deus, que o poder é Deus. Então, é exaltado o poder de Deus através da boca daqueles que não louvam e não conhecem a Deus, mas que um dia há de conhecer. Ou seja, ouvia só de falar, mas ainda não provou do poder de Deus, não vivenciou desse novo, dessa transformação. Mas quando ouve a palavra, ela passa a ser transformada, a ser lavada, a ser purificada por essa palavra. E assim ela passa a entender, ver tudo com clareza e passa ainda a exaltar mais o poder de Deus, a soberania dele. E assim passa a ser filhos que dos lábios vai poder contemplar todos os dias dos seus feitos, né? Vão passar a ser filhos gratos. Tudo que Deus fez e representa para nós, filhos de Deus. Então, a água, nós sabemos que ela é benéfica para tudo, né? Esse espaço que Deus reservou, que Deus preparou, faz com que ela permaneça ali. E ela é utilizada para várias coisas na nossa vida, pois a água é vida, a palavra de Deus é vida. É a água que lava, que restaura a nossa vida, que nos faz ser limpa, né? Então essa água que é posta num lugar específico, né? Ela faz essa separação, ela é para ficar naquele lugar. Então cada um de nós, né? Temos áreas na nossa vida que ela precisa ser construída. Cuidado aí, Mel. Ela precisa ser construída, né? Ela precisa ser sustentada pela palavra de Deus. Ela precisa de alicerce. Ela precisa de firmamento. Cada área da nossa vida, ela tem que estar alicerçada. Mas para isso, é necessário a nossa vida espiritual estar. Por quê? Porque ela estando alicerçada, firmada ali sobre a rocha, outras áreas da nossa vida, ela também vai ser separada ali, ela vai ser abençoada, ela, aonde está aqui, deixa eu ver aqui, ler aqui. Cada área da nossa vida, ela tem que dar fruto, ela tem que exaltar o Senhor. E tudo que tinha dentro aqui, onde Deus chamou a existência, né? Onde a terra era sem forma e vazia, tudo agora passou a ter sentido com as coisas que Deus chamou a existência. Quando perfeita a palavra de Deus, ela passa a reinar na nossa vida, a nossa vida passa a ter sentido. Por quê? Porque o coração foi preenchido, houve mudança, houve transformação. E se a nossa vida hoje passa a ter sentido, outras áreas da nossa vida vai passar a ter sentido, porque uma coisa vai puxando a outra. Assim é o corpo. Se ela não tiver os membros, né? Se ela não tiver, cada parte do nosso corpo não tiver, a gente não tiver a parte do nosso corpo, que ela tem utilidade, cada um é uma utilidade diferente que a gente faz com a parte do nosso corpo. Se não tiver, vai ser um corpo deficiente, vai ser um corpo incompleto. E quando tem um corpo completo, que Deus fez, né? Tudo completo. E quando está faltando, porque esse corpo não foi formado de maneira correta.
Ele foi formado no ventre, tem uma deficiência, né? Com isso, a pessoa vai ter que começar a se enquadrar daquele momento no que ela não tem e passando a explorar outras partes do corpo, né? Às vezes a pessoa não tem perna, não tem braço, ou não enxerga. Então, ela vai passar a usar outras partes para poder sobreviver, habitar no ambiente, a vida dela andar, né? Viver uma vida normal, né? Mas quando o perfeito, a palavra está em nós, ela vai construindo toda a área da nossa vida, ela vem trazendo vida, existência, porque cada área da nossa vida, quando não conhecemos a palavra, o Senhor, ela está morta, né? Ela não tem vida, mas quando passa a vida a entrar, é ressuscitado, né? O poder de Deus, a palavra de Deus, vai trazendo forma, vai trazendo vida, e ela é reconstruída. Ela é reconstruída, ali ela vai passar a dar fruto, vai passar a ter vida, e assim vai ficar evidente da manifestação do poder de Deus, né? Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então, com as ordens de Deus, com a palavra de Deus, ela vai ter fundamento, ela vai ter alicerce, ela vai ser uma vida que vai manifestar o fruto. O testemunho há de ser evidente em cada área ao qual Deus reconstruiu, né, da nossa vida. Então, quando ele diz, haja espaço entre as águas. Então, o que não tinha passa a ter. Deus é aquele que faz o sobrenatural ali acontecer. E para você ver que o poder de Deus continua o mesmo, né? Haja espaço entre as águas. Deus nos criou para também usufruir de seu poder. É verdade. Nos fez para que possamos usufruir, viver de milagre. Quando a gente começa a andar com o Senhor, a manifestar fé, a confiança na palavra de Deus, né? Vai começar tudo a ser separado. Aqui o inimigo não age, aqui ele não tem poder, vai cair toda a obra das trevas, a obra de engano. Então você está separando. Aqui a bênção, a paz, aqui não vai reinar o mal. E assim você está fazendo a divisão, você está expulsando o mal para que a vida entre, permaneça ali, né? Então, e se haja espaço entre as águas, separar as águas do céu das águas da terra, aconteceu, né? Então, o espaço que se criou ficou chamado de céu, né? Onde é infinito. As pessoas não conseguem explicar, né, muitas coisas que só cabe a Deus, né? Então, essas águas, ela também foi dividida debaixo do céu, em um só lugar, que aparece uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, nós sabemos, né, que a parte seca é terra e onde a água domina é de mares, foi chamado de mares. Então, você vê que até nos nomes se enquadrou, né? Deus foi sábio. Então, ele viu que isso era bom, então Deus disse, produz a terra vegetação. Então, ali uma coisa foi puxando outra, foi encadeando outra. Ele foi vendo que era bom e ele foi passando a detalhando, né, o que precisava ser feito, né? Olha os detalhes. Como o nosso Deus é detalhista, né? Então, uma coisa vem puxando a outra, assim é na nossa vida. Quando a bênção do Senhor também nos alcança, quando Deus assim está nos preparando, Ele não só vai preparar aquela área, Ele vai preparar nós, não só para aquela bênção, mas todas as áreas da nossa vida vai ser preparada, vai ser trabalhada por Deus, porque a obra de Deus é completa, né? Tudo há de ser concluído. Uma coisa vai puxando a outra. E por isso que muitas vezes leva tempo. Porque Deus não quer só fazer uma coisa. Deus não queria somente dar um filho para Sara, mas Ele queria dar estrutura para ela. Ele queria preparar ela para saber cuidar da promessa, né? E é assim que Deus faz. Ele vai dando estrutura, vai trabalhando emocional, Ele vai trabalhando em cada área que Ele está vendo. Porque cada um de nós olhamos para a nossa vida e achamos que tem área que está já trabalhada,
porque estamos preparados para trabalhar naquela área. Mas, na verdade, Deus está trabalhando em área que nem a gente conhece, nem a gente sabe que precisa desse trabalhar. Mas, quando já chega já na metade, quando já vai terminando, Deus faz a gente saber. Deus faz a gente enxergar o que Ele está fazendo, como Ele está agindo. Porque tem muitas coisas que a gente já não vai entender. Mas aí vai chegando já no final, Ele faz a gente compreender, vai abrindo com clareza. Porque tem coisas que você vai começar a enxergar, mas tem coisas que você ainda não vai enxergar porque Deus não permitiu. E quando Ele permite, né, é porque você já está amadurecida naquilo que Ele falou, você já está pronta, né? Então, você vê o quanto Deus, né? Então, como eu estava falando aqui, que o espaço acabou, a terra é um lugar firme, é um lugar onde você está andando, onde você consegue enxergar, tem firmeza. Agora, a água não tem firmeza, né? Pessoas que estão dentro da água, ela tem que saber nadar. E quando não sabe nadar, ela vai se afogar. Ou vai ficar no raso, né, no mar, ou ela vai ficar somente fora da água, porque não sabe ficar num ambiente que ela não tem habilidades, onde ela não tem intimidade, né, com a água ali. Então ela vai preferir ficar usufruindo dela somente pelas beiradas, né? Então, como você está em alto mar, no barco, você sabe que você não pode ficar em alto mar sem o barco. Por quê? Porque não é um lugar habitável para o ser humano ficar sem a proteção. Porque você não tem domínio sobre a água, né? Quem tem domínio sobre o mar é Deus. Então, quando você está numa embarcação, você chega do outro lado, você tem domínio porque você está andando, você tem domínio pela terra. Pelo mar você não tem domínio de andar, não sabe muitas vezes nadar. E Deus fez tudo com um propósito, não é verdade? Então, essa separação que Deus fez, né, essa separação aqui, que aconteceu que Deus chamou a parte de terra da água de mar. E essa terra aqui, a qual Deus permite que venhamos estar, é uma terra onde Deus começa a trabalhar conosco também, né? Mas vai ter situações que Ele vai nos levar para o alto mar, para ser provado por Ele, ser trabalhado, né? Pois os problemas, as adversidades, né? Ela aconteceu quando os discípulos estavam em alto mar, qual eles não tinham domínio sobre o mar, né? Sobre o vento, sobre a agitação do mar, a tempestade, eles não tinham domínio. Então, as adversidades, os dias difíceis vêm chegando para trabalhar em nós, para mostrar que quem tem domínio é Ele, que nós não podemos lutar com a força do braço, que temos que estar lutando no mundo espiritual. Então, você tem firmeza no seu ambiente, onde você se sente confortável, que é a terra, mas no mar você não se sente confortável para você estar, se sente inseguro, porque se você cair no mar, você não sabe nadar, você pode se afundar, né? Então você se sente inseguro. Assim também somos nós, filhos de Deus. Quando a gente entra em uma batalha que a gente não sabe guerrear, como se estivéssemos no mar, a gente vai manifestar uma reação, né, um desconforto, pois o novo que chega, que é a adversidade, ao qual nós não estamos preparados para lutar, mas que a capacidade já vem de Deus, e através da palavra que vamos conseguir vencer, né? Então, vai gerar ali um desconforto. Toda mudança, ela vem trazendo consigo uma reação, ou seja, ela boa ou má. Ou você vai reagir diante dela, vai dar fé, confiança, vai permanecer firme, perseverante, ou você vai agir conforme ela está querendo extrair de você, que é o medo, a insegurança, o recuo, né? Então, quando você está vivenciando esses dias difíceis, né? Você age a fé, você vê a manifestação do poder de Deus, mas quando você não age a fé, você é comparado como os discípulos que não agiram a fé e Jesus não pôde ver eles, avaliar eles ali de uma outra forma, mas ele teve que agir, sendo que os discípulos tinham que agir a fé. Então, ele estava ali sendo avaliado. E na prova, na luta, Deus está avaliando nós, filhos servos de Deus, né? Mas isso vem reforçando
né? Que o novo também muitas vezes vai trazer uma reação. A pessoa não vai muitas vezes saber lidar com o novo, né? Porque já conviveu tanto com o velho, dias difíceis, né? Para conviver com o novo, né? É o trabalhar de Deus, é o mover de Deus, é o ensinamento de Deus. Até nisso Deus vai fazendo a obra para receber o novo dele, né? Porque as pessoas só estão no campo de batalha, só está guerreando. Só guerreando, mas ainda não usufruiu, né, da materialização, mas promessa tem. Então, o novo de Deus, ela ainda não sabe ainda lidar com o novo. E até nisso Deus já está trabalhando para lidar com o novo, né? De forma que a humildade, né, o temor, a presença de Deus não seja expulso, de forma que estará sabendo cuidar, estar ali, tendo toda a estrutura necessária para saber lidar com o novo, entender que a estrutura que precisava Deus já deu, e saber zelar, cuidar e manter a disciplina no mundo espiritual, para que os propósitos de Deus prossigam. Então, como eu vim falando, que Deus dividiu a terra, né? Deus chamou a parte seca de terra e a água de mares, né? Então, nós sabemos que nós estamos num lugar, na terra, onde estamos seguros. Andamos, caminhamos, mas quando estamos em alto mar, a gente não se sente tão seguro porque os nossos pés não estão firmados na terra. Mas a gente está num barco, numa embarcação, onde está ali sob o domínio de Deus, onde a gente não tem domínio, né? Porque é Deus que tem domínio sobre elas. Então, muitas coisas podem acontecer nesse alto mar, né? O qual a gente não escolhe o dia nem a hora para a adversidade chegar, mas que é necessário passar pelo alto mar, que é necessário passar para ser provado, trabalhado por Deus. Mas quando os processos é concluído, a gente chega na terra seca, exaltando, glorificando o nome daquele que vive e que reina. Amém? Eu vou ficar por aqui. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao coração de vocês, né? Deus, Ele quer dar sentido a cada área da nossa vida quando nós entregamos de fato para Ele. Pois entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Se eu confio, eu entrego, Ele vai ter o controle, Ele vai conduzir da melhor forma possível e vai trabalhar, vai fazer tudo colaborar, né? Então deixa Deus trabalhar do jeito dele, deixa Deus conduzir. Focai nas coisas do alto, na palavra, porque é só Ele que pode trazer o que não tem, o que não existe. Nossa, não, só Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas Ele quer que os filhos dele sigam o seu exemplo e reajam e que façam como Ele, assim, quer que venhamos fazer, para que venha a ver, naquele momento, a materialização da nossa fé. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Para o nosso Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então, quando eu ajo a fé, quando eu imito, né, quando eu ando em justiça ali, eu estou andando e vivendo de milagre como Deus assim quer. Então, a gente não deve se limitar ao poder de Deus, a gente temos que ser ousado na fé. Embora não vejamos, embora o que vemos é temporais, mas o que cremos é a vida, é a solução, é a existência. Já é da materialização que não vemos. Porque se você olhar e parar e ver, a terra que não tinha forma era vazia. Então o que eu vejo não tem nada, mas o que eu creio já está materializado, já tem tudo. Então isso serve em cada área da nossa vida, né? Para você que está aí, está passando por alguma situação difícil, né, em cada área específica, né? Então, Deus nos criou, nos fez livre de toda condenação do pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, diante da palavra de Deus, você foi feito com perfeição. Se o mal assim estiver na sua vida, você pode agora determinar, tomar posse da sua cura, da sua bênção e declarar: por um caminho entrou, por 7 bateu em retirada. Pois eu fiz perfeita, perfeita eu vou ficar, e assim a palavra não vai voltar vazia.
que vai ter que tirar e entender que o lugar próprio dele não é no corpo seu. É longe do seu corpo, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Então, quando você entende o seu direito, você vai passar a declarar na sua vida. Aqui habita a luz, não habita a treva. Se não habita a treva, o mal vai ter que bater retirada. O mal não vai ficar alojado. A escuridão vai ter que sair. Vai ter que cair por terra no nome de Jesus. Então, você entendeu o que é seu, o que te pertence, e vai fazer o uso dela. E você vai poder contemplar as maravilhas de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa arma, é nosso escudo. Ela é vida. Quando nós a cremos e agimos sobre ela, nós estamos dando credibilidade a Deus. E estamos desacreditando de toda palavra mentirosa do inimigo. Em nome de Jesus. Desde que eu prego dessa forma aqui essa palavra, né? Já preguei aqui esse capítulo e hoje foi diferente com a glória de Deus. Então Deus tem a sua maneira de transmitir e de falar aos nossos corações. Pois é o Espírito Santo que trabalha, que convence, é Ele que vai criando o caminho necessário para atingir o seu coração e te libertar e fazer ele ter vida no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas já quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, agradecer a todos os inscritos, aqueles que têm dado credibilidade no meu ministério, a obra que Deus tem na minha vida, e aqui estou para ser um instrumento de Deus na sua vida. Se você ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e deixar a interação de vocês, que é muito importantíssimo no canal, no nome de Jesus. Amém? Lembrando a vocês, eu gravo 2 vídeos por dia, hoje aqui está sendo um vídeo. Lembrando que eu também trabalho com as plataformas digitais, comunidade, onde eu coloco mensagem por escrito. E também eu gravo por mensagem de áudio quando assim não apareço, então vocês podem ouvi-lo, que vai ser abençoado da mesma forma no nome de Jesus. Amém? E para vocês que estão já aí crendo no sobrenatural de Deus, esse ano vai ser um ano de bênção, de vitória. E o ano que passou, né, foi de luta, perseverança, foi um ano de muitas batalhas, né? E de repente você está aí pensando, mas não se materializou as promessas de Deus no ano passado. Sabe que Deus preparou você, que Deus trabalhou na sua vida. O que você tem que fazer é ser grata a Deus por minhas lutas e adversidades que você passou. Porque Deus passou por você, cuidou de você, Ele livrou você. Então, quem estava com você em todos os processos, não largou a sua mão, deve ser exaltado, glorificado em todo o tempo, em todo momento. Né? Então, Ele sim tem tudo armazenado, Ele não esqueceu do que você orou, do que você pediu. Todas as vindas suas na presença dEle foi importantíssimo e foram todas acolhidas, foram todas escritas no livro dele, né? Nada passou desapercebido, nenhuma palavra sua caiu por terra, ele se fez indiferente. Pode ter certeza disso, porque eu abri a nossa boca, a palavra que sai dos nossos lábios, ela não bateu, o teto voltou, não foi vazia, porque abrimos com propósito, com confiança, que Deus estaria nos ouvindo e assim ouviu. Então, seja grata a Deus em todo o tempo. Só quem sabe a luta que você passa, vivenciou, é Deus. E muitas vezes as pessoas vão querer que você reage da forma que elas querem. Mas a forma que Deus trabalhou na sua vida é a forma que Ele quer que você age, que você faça. Né? Então, permaneça firmado no Senhor. Só quem sabe a luta que você passou de fato e verdade é Deus, porque Ele sentiu com você cada processo, cada dor, cada sofrimento. Claro que Ele não nos fez para vivenciar somente das dores do sofrimento, mas Ele quer que nos fluemos das maravilhas dEle, das bênçãos dEle, em nome de Jesus. Então, é claro que tem esse instrumento dEle que causaram muitos danos na nossa vida, ao qual o certo agora passa errado. Os que andam no temor são tidos como loucos, como doidos, porque foram perseguidos, né? E o inimigo, as pessoas tentam mudar isso. Mas Deus sabe de tudo. Que muitas vezes as nossas vidas ficaram travadas, paralisadas. Não foi por culpa nossa, foi por culpa do instrumento do inimigo, pelas obras que fez, que agiu. Não porque nossa oração tem sido ouvida perante Deus, porque estamos no erro, no pecado.
causadores, Deus sabe. Então, nunca se sinta cobrado, frustrado porque algo não aconteceu. Então, quem trabalhou contra e agiu contra está na mão de Deus. Tem que manter isso em paz. Eu sei o quanto você tem orado aqui por mim no canal. Hoje vocês sabem das lutas que eu já falei e mencionei aqui no canal. Eu já vivenciei, presenciei, mas eu tenho certeza que tem pessoas que vivenciam também dias difíceis, de injustiça, e eu digo para vocês, o nosso Deus não está dormindo, Ele está vendo, contemplando os bons e os maus. A justiça de Deus não tarda. Então, você tem que estar focado no alto, você tem que estar ligado no Senhor. Deixa o Senhor cuidar de você. Então, quando você olha para a palavra, você está mantendo fixado o olhar nele e deixando ele cuidar daquilo que você já entregou. Então, não queira pegar da mão de Deus o que você entregou, que a batalha é dele, então ele vai até o fim guerreando por ti. Então, confia no Senhor. O ano que passou, agora ficou para trás. Você tem que estar avançando para ele estar diante de você. O ano só vai ser novo se nós agirmos sobre a palavra, ao qual vamos tendo esperança. Vamos andando, perseverando e determinando, e assim vamos poder agir positivamente perante elas e ver que o nosso Deus não falha e que a honra e a glória sempre será do nosso Deus no nome de Jesus. Então, seja grata a Deus por tudo que Ele tem feito e vai fazer no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, mas desde já agradeço a todos vocês. Obrigada por cada oração, estarei orando por cada inscrito nesse canal também, apresentando a Deus. No nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau.